turma, e aí como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá certo? E espero que esteja procurando ver os vídeos, procurando entender. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá certo? O que assim eu estou observando é que tipo, tem algumas pessoas que estão procurando fazer, tirar as dúvidas, enquanto outras pessoas às vezes só faz a atividade sem ver o vídeo, aí não tira as dúvidas. Então, qualquer problema, qualquer dúvida, tire as dúvidas comigo. Vou tentar explicar, eu vou tentar gravar algum vídeo para que vocês consigam sair da aula sem nenhuma dúvida, tá certo? Sei que nunca vai ser como uma aula presencial, certo? Mas a gente está fazendo o possível para que seja mais agradável a aula para vocês. Não estou gravando vídeo muito comprido, certo? Estou explicando assunto por assunto, sem unir dois assuntos para não complicar a mente de vocês. Pessoal, o assunto de hoje é bem fácil, até porque, veja só coloquei só isso aqui, que é a função afim e a equação reduzida da reta. Minha gente, função afim e uma equação reduzida da reta é a mesma coisa, veja só. Aqui eu tenho uma equação reduzida da reta e aqui eu tenho uma função afim. Veja só, a única diferença é isso daqui, ó. Só muda as letras, tá certo? Veja só, aqui numa equação reduzida da reta, a gente diz que é o quê? A gente diz que é a declividade, que é um ângulo, certo? Com que a reta cresce ou decresce, que a gente chama de declividade. E a declividade a gente chama de m. Numa função afim, a gente chama essa declividade aqui, a gente chama de A, que a gente chama coeficiente angular, que vai ser um ângulo com que a reta sobe. É a mesma coisa, certo? E aqui, ó, N, numa equação reduzida da reta, tá certo? A gente diz aqui que é a ordenada do ponto de intersecção com o eixo Y. E na função afim, esse n vai ser substituído só por b, mas é a mesma coisa, que é aí a parte que ele não altera, que a gente chama de termo independente. Então, termo independente e esse n é a mesma coisa. Então, minha gente, só resumindo, a explicação é só essa, que uma equação geral da reta é a mesma coisa de uma função afim. É a mesma ideia, só muda o número não, as letras que representam e o nome com que a gente representa cada letra. Somente, mas o assunto é o mesmo, certo? O jeito de fazer é o mesmo. Então veja só, para a gente não ficar prolongando no que não tem o que se prolongar, tá certo? Eu já vim já para o exercício. A gente tem um exercício aí na página 271, tá aqui, certo? Tem o quesito de número 30, 31 e 32, tá certo? Vou fazer todos, não vou fazer todos, mas eu vou explicar a vocês, ok? O 30 diz assim, a reta da equação, aí me deu aqui a equação, ó, 2x mais y menos 5 é igual a 0. É representada graficamente por uma função afim, de R em R, então pertencente ao conjunto dos reais. Então eu já posso fazer o quê? A função afim ela começa com o quê? Y é igual a AX mais B. Então eu vou escrever ela assim, Y é igual a esse daqui eu vou passar para o segundo membro, aí vai ficar menos 2x. E esse daqui eu vou passar para o segundo membro, aí vai ficar mais 5. Então, essa equação da reta é igual a essa equação da reta aqui, certo? Ao que ele diz? Desculpa, essa equação da reta é igual a essa função aqui, afim, tá certo? Ao que ele diz na letra A? Calcule f de menos 3 menos f de 0 mais f de 1 meio. Então, pessoal, eu tenho aqui a minha funçãozinha e ele quer saber f de menos 3. Vou até trocar aqui. Então, eu vou fazer o quê?
Eu vou encontrar primeiro f de menos 3. Depois eu encontro f de 0 e depois eu encontro f de 1 meio, certo? Tem alguns professores que iam dizer, olha, pega essa fórmula, substitui aqui e tu já encontra a resposta de uma vez. Não, eu prefiro fazer passo a passo. Bora lá encontrar f de menos 3. Então, o que acontece? Onde tiver x nessa conta, eu vou trocar por menos 3. Aí vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes. Quem é x? Menos 3. Mais 5. Então, isso daqui ficou assim. Certo? Aí aqui eu vou fazer, ó. Menos 2 vezes menos 3 vai dar 6. 6 mais 5, 11. Então, f de menos 3, para essa função aqui, o valor é 11. Aí, quanto é f de 0, Dioclésio? Aí, tu vai pegar e vai fazer de novo, ó. Vou separar aqui. Então, agora, onde tiver x, eu vou trocar por 0. Aí, vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes 0 mais 5. Menos 2 vezes 0 vai dar quanto? 0. 0 mais 5 é 5. Então, quando f de x for 0, a resposta vai ser 5. Certo? Deixa eu pegar o piloto aqui, ó. Para fazer agora de 1 meio. Aí vai ficar assim, ó. Onde tiver x agora eu vou trocar por 1 meio. 2 menos 2, né, vezes 1 meio mais 5. Aí, pessoal, menos 2 vezes 1 meio dá menos 2 meio. Porque, ó, 2 vezes 1 dá 2. Ele é negativo, esse aqui é positivo, vai ficar negativo. Aqui embaixo eu não vejo, mas tem 1. 1 vezes 2 dá 2. Mais 5. 2 não dá para dividir para 2? Dá. 2 dividido para 2 é 1. Então, positivo aqui embaixo e negativo em cima, vai ficar menos 1. Por mais 5, isso aqui vai dar 4. Tu está me devendo 1. Me pagasse 5, eu te dei de troco 4. Então, tu já tem o valor dessa conta, o valor dessa conta e o valor dessa conta. Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar, ó, f de menos 3, deu 11. Menos, quanto deu f de 0? 5. Mais, quanto deu f de 1 meio? 4. Fazer essa conta e tu descobre a resposta. Tá certo? Letra B. Determine a raiz de f. Deixa eu separar aqui, ó. Ficou desorganizadinho, foi? Determine a raiz de f. Então, tu vai pegar essa funçãozinha aqui. E toda vez que ele pedir para tu determinar a raiz de f, tu vai trocar y por 0. E vai organizar a letra para um lado e o número para outro. Essa letra vai vir para esse lado, ó. Vai ficar positivo e aqui vai ficar 5. É só terminar. X é igual a quanto? 5 sobre 2. Não dá para dividir. Essa é a resposta. Tá certo? Já na letra C, ele disse, verifique se f é crescente ou decrescente. Para a gente verificar, vou fazer aqui, letra C, se a função é crescente ou decrescente, como é que a gente faz? A gente olha para o valor de A, que aqui a gente chama de coeficiente angular e aqui a gente chama de declividade. O coeficiente angular ou a declividade é positivo ou negativo. Se for positivo, é crescente. Se for negativo, é decrescente. Isso aí que vai responder a vocês. Tá certo? E na letra D, determine o sinal de f. Certo? Se você vai dizer se é positivo ou negativo. É a mesma coisa praticamente da letra C. E a letra agora diz assim, qual é o conjunto de solução de 1 sobre f de x tem que ser maior ou igual a 0. Veja só, para que isso aqui exista, esse f de x tem que ser diferente de 0, porque você não pode dividir 1 por 0. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó, dizer que f de x tem que ser diferente de 0. Então,
Quem é f de x? Nesse caso é menos 2x mais 5. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Dando uma organizadinha aqui, né? Eu vou trocar esse sinal por esse daqui, ó, porque é maior ou igual, certo? Aí eu vou dar só uma organizada. Vai ficar 2x é maior ou igual a menos 5. O primeiro membro não pode ser negativo, eu multiplico por menos 1. E o sinal daqui inverte, e esse sinal também inverte, certo? E esse daqui também inverte. Vai ficar x tem que ser menor do que 5 sobre 2. Essa é a solução. Fiz alguns aí para vocês, ok? Já no 31 diz assim, represente graficamente a função de r em r tal que f de menos 3 é igual a 5 e f de 2 é igual a 1. Fácil. O 31, certo? Ele quer que tu represente graficamente. Aqui é y e aqui é x. Ele disse assim, f de menos 3. Esse menos 3 está representando o x. E a resposta, que ele disse que era igual a 5, está representando o y. Então, tu tem um par ordenado aqui, tá certo? E no outro ele diz f de 2, que está representando o x, e 1, que está representando o y. Então, tu vai colocar aqui, ó, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tu colocasse o primeiro ponto. Depois tu vai colocar o segundo ponto e traçar o gráfico, tá certo? Aí ele vai dizer assim, o coeficiente linear e o coeficiente angular, tá certo? Para a gente determinar o coeficiente linear e o coeficiente angular, minha gente, a gente tem que encontrar a equação da reta. Eu vou fazer aqui, ó. Como é que a gente encontra a equação da reta, professor? Lembra não? Ele deu 2 pontos a gente nessa equação. Eu não vou fazer ela não, viu? Na letra A não, todinha não. Mas a gente vai encontrar usando essa fórmula aqui, ó. Lembra que x0 e y0 é o ponto mais alto. O ponto mais alto aqui é esse daqui, ó. Quando você fizer o gráfico, você vai ver que o ponto mais alto é esse, certo? Então, o que é que tu vai fazer aqui? Tu tem o valor aqui de x0 e y0. Então, aqui é x e aqui é y. É só substituir, ó. 1 menos 3. M é o que a gente quer saber logo de início, que é o coeficiente angular, ou que ele também chama aqui de declividade, certo? O valor de x é 2, tá vendo? E o valor de x, troquei, ó, y0 é 5. Deixa eu então trocar aqui por 5. M, x2 menos 3. Pronto, ficou assim desse jeito. Então, imagina só. Tu tem 1, mas está me devendo 5. Tu paga esse 1, ainda fica me devendo 4. Não é isso? O M, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 mais 3, que vai dar 5. Certo? Aí vai ficar assim, ó. M é igual a 4 sobre 5. Isso aqui já é o valor, já pulei umas partezinhas aí, tá certo? Então a gente tem o valor de M. Se a gente tem o valor de M, o que, que a gente faz? Pega essa fórmula novamente. E o que, que vai fazer aqui? Vai dizer que tu vai olhar para ela como se tu não tivesse esse valor aqui, ó, e só substituir o valor de cima. O valor de y lá é 5. O valor de m a gente descobriu que é 4 quintos. O valor de x a gente não tem, né? E o valor de x0, menos 3. Que eu já vou colocar aqui, 3, positivo. Porque o menos da fórmula com o menos daqui vai dar 3 positivo. Aqui eu vou deixar y menos 5 é igual a
4 vezes x, 4x. É 4x sobre 5. 4 vezes 3, 12 sobre 5. Vou ter que tirar o MMC, porque aqui embaixo é 1 e aqui é 1. 5 dividido para 1 é 5, e 5 vezes y, 5y. 5 dividido para 1 é 5, 5 vezes 5, 25. 5 dividido para 5 é 1, e 1 vezes 4x é 4x. 5 dividido para 5 é 1, e 1 vezes 12 é 12. Posso eliminar aqui agora de baixo, ó, e a minha conta vai ficar assim. Dando uma organizadinha, 5y é igual a 4x mais 12 mais 25. Certo? Então, eu posso dizer que y é igual a 4x mais 12 mais 25, 27 sobre 5. Essa aqui é a minha função. Aí ele quer saber qual é o coeficiente linear. É 27 sobre 5. Qual é o coeficiente angular? 4/5. Certo? Aí a equação geral da reta é essa daqui que a gente já teve. O ponto de intersecção com os eixos já tem aqui, ó, que é a mesma coisa de ponto de intersecção com o eixo y. Aí você já tem, que é 27 sobre 5, tá certo? O 32. Dentre as retas abaixo, indique quais pertencem ao feixe de reta que passa pelos pontos 1 e 3 e representam função crescente. Vê só. Vou apagar aqui uma parte, apagar essa parte aqui. Certo? Tu tem a reta R, a reta S, a reta T e a reta U. Então é 2x menos y mais 1 igual a 0, certo? Então eles têm que passar pelo ponto 1 e 3. Então eu vou substituir x por 1 e y por 3. Aí vai ficar 2 vezes 1 menos 3 mais 1. Isso aqui tem que dar igual a 0. Se ela não der igual a 0, ela já não vai pertencer ao feixe de reta e nem passar por esses pontos, certo? 2 vezes 1 é 2, menos 3 mais 1, isso tem que dar 0. 2 aqui, eu tenho 2 aqui, eu tenho 1 aqui, eu tenho 3, perdi 3, fiquei com 0, então 0 é igual a 0, beleza. Então essas retas aqui, essa reta, ela passa por esses pontos aqui, pelo ponto 1 e pelo ponto 2. Do mesmo jeito, tu vai fazer essa daqui, substituir x por 1 e y por 3. Se a resposta der igual a essa, 0 igual a 0, ela passa, tá certo? Por esses pontos aí. Na mesma coisa, tu vai fazer aqui. E a mesma coisa tu vai fazer aqui. Então, vê só, vou até fazer essa letra U, já que eu fiz a primeira, eu faço a última. 2 vezes 1 é 2, mais 3 menos 3, igual a 0. Esse 3 com esse 3 eu posso cortar, porque um é positivo e o outro é negativo, ficou 2 igual a 0. Então, a gente já sabe que essa U não pertence. Então, você só precisa fazer essa e essa para ver se esses pontos, se a reta R, a reta S e a reta T passa pelo ponto 1 e pelo ponto 3. Como que a gente sabe é substituindo o valor de x por 1, o valor de y por 3. Se eu resolver a conta e der 0 igual a 0, ela passa. Mas, fora isso, ela tem que ser o quê? Ele diz assim, tem que ser crescente. Para ela ser crescente, eu tenho que isolar o valor de y. Então, para isolar o valor de y, eu faço assim, ó. Presta atenção. Eu vou deixar y no primeiro membro, que é esse. Vou passar o 1 para o segundo membro e vou passar o 2x. Então, vai ficar assim, ó. Não é isso? É.
o 2x foi para lá, ficou negativo, e o 1 foi para lá, ficou negativo. Só que a gente sabe que o primeiro membro não pode ser negativo, então multiplico com menos 1, aí vai ficar y igual a 2x mais 1, certo? Aí, se essa aqui for crescente, beleza. Aí você vai dizer que a reta R ela passa pelo ponto 1 e 3, como a gente já viu, e é crescente. Aí você vai verificar se a S é desse mesmo jeito, se a T é desse mesmo jeito. Qualquer dúvida é só falar comigo, ok? E até a próxima aula.